Eita Deus. A gente chamava na época um corinho, né? Eu sei que vocês não conhecem, mas era um corinho que a gente cantava, a gente adorava e louvava ao Senhor, a gente dizia da nossa alegria. Ele dizia mais ou menos assim: estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre, alegre eu estou. Estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre porque Cristo me salvou. Agora eu canto, aleluia. Agora eu canto, glória a Deus. Agora eu canto, aleluia. Os anos Jesus me salvou. É mais ou menos isso aí. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, eu queria ser assim, bem alegre o tempo inteiro. Mas cada um é do seu jeito. Mas quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem com alegria, mesmo diante das adversidades, porque a gente sabe que Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Ele não deixa, Ele não desampara, Ele está sempre conosco. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio nisso. Quanto tempo vai levar? Eu não sei. Mas quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vê o Senhor nos advertindo, o Senhor nos mostrando. Então, irmãos, o que é que a gente percebe? Que diante de todos os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo, a gente vê que há uma preparação. É como se, quando a gente pisa no acelerador do carro, ele adianta, dá aquela pisada assim, às vezes uma necessidade para, quem sabe, para fazer uma ultrapassagem, não sei. Então a gente acelera, é como se o tempo estivesse sendo acelerado. O tempo está passando rápido demais. Nós já estamos hoje na última quinta-feira do mês de março. Eita Deus, é rápido demais. Então a gente tem que se alegrar, porque o Senhor nos tem dado o fôlego da vida. É Ele quem nos dá o fôlego da vida. E a gente precisa render graças ao Senhor. A gente precisa aprender a render graças ao Senhor. Eu quero aproveitar esse momento e parabenizar a irmã Sandra Almeida, glória a Deus, por mais seu aniversário hoje, não é? Ela está agradecendo ao Senhor, dizendo obrigado, Senhor, por mais um ano de vida. Que bênção, irmãos. Quando a gente completa a idade nova, é uma declaração do Senhor. Ele diz assim: continuo tendo planos e propósitos com você. Amém? Agora, antes de entrar no nosso assunto, deixa eu falar mais uma coisa. Quando a gente percebe a aproximação de tudo aquilo que a Bíblia nos mostra para a volta de Cristo, consequentemente o arrebatamento está mais próximo ainda. Então, o arrebatamento da igreja poderá acontecer a qualquer momento. Isso não é motivo de medo, mas de regozijo no Senhor, de alegria no Senhor. Por outro lado, a gente não pode esquecer que Ele nos colocou aqui na terra com um propósito. Qual é o propósito maior? Para que vivamos para o louvor da sua glória. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, como servos do Senhor, viver alegre significa viver confiando nele, na certeza absoluta de que mesmo diante das mais terríveis adversidades, Ele não nos desampara. Nós precisamos estar com o nosso olhar fixo em Cristo, mais do que nunca, olhar fixo em Cristo, porque muitas coisas têm acontecido e acontecerão para que a gente desvie o olhar. Se a gente desviar o olhar de Cristo, a gente não consegue continuar na caminhada. Ele nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Por que Ele nos sustenta? Porque a caminhada não é fácil. Mas quando estamos na presença dEle, tudo é diferente. O que Ele diz? Eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Presença garantida. Quando a gente fixa o olhar em Cristo, a gente também procura fazer com que os nossos ouvidos estejam conectados, eu vou usar esse termo, com o diapasão celestial, conectados com o Senhor. Ouviremos muitas coisas, mas o que vai prevalecer é a palavra de Deus. E aqui nesse lugar, como em diversos outros, a palavra de Deus tem sido anunciada, continuará sendo anunciada com fidelidade. Amém? Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Eu quero fazer a leitura dos versículos 12 e 13. Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. O apóstolo Paulo diz assim: sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos recitar juntos o final. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso. Amém. Irmãos, é edificante perceber que o apóstolo Paulo, de uma maneira muito simples, ele nos mostra o segredo e a importância da vida em Cristo Jesus. Segredo e a importância da vida em Cristo Jesus. Paulo dependia de Cristo como ninguém, porém, em momento algum se exaltou. Ao contrário, em tudo ele exaltou a Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Agora, isso não impediu que a sua vida fosse marcada por grandes lutas, sofrimentos e perseguições. E podemos dizer que um dos resultados da sua dependência a Cristo foi que as adversidades não interferiram em seu relacionamento de fé com Deus. Então, apesar de tudo, ele continuou dependendo, confiando e esperando no Senhor eterno. Ele continuou depositando a sua fé no Deus Altíssimo. Tudo que passou não abalou a ponto de, pelo menos, imaginar a deixar o caminho do Senhor. Mas muitos dizem assim: mas sabe, pastor, Paulo sofreu muito. Paulo serviu ao Senhor de maneira ímpar. O fato, igreja amada do Senhor, é que todos aqueles que dedicam sua vida ao Senhor não recebem um certificado de imunidade a enfrentar graves circunstâncias. Também não é verdadeiro de que todos aqueles que servem ao Senhor passarão pelas mesmas adversidades e pelas mesmas provações. Não. Cada vida é uma vida. Cada pessoa é uma pessoa.
As aflições sempre existirão. E a realidade é que tudo há de passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Você pode dar glória a Deus? E uma das lições que o apóstolo Paulo nos dá é que a nossa dependência a Cristo tem que estar acima de todas as adversidades. Tem que estar acima de todas as adversidades. Então, a compreensão, a visão e o poder de Deus não são temporais, mas absolutos. São eternos. A nossa compreensão, igreja, é limitadíssima. Na maioria das vezes não conseguimos entender a razão ou o objetivo do agir divino. Porém, o Senhor continua nos convocando através da sua palavra, através da ação do Espírito Santo, que fomos convocados a viver por fé, não naquilo que estamos vendo, não naquilo que estamos ouvindo, senão a palavra. Sim, vamos ouvir a palavra, mas existem muitas vozes, mas a voz do Senhor é única. Então, creiam que a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos sustenta. Quando a gente diz que o Senhor sustenta, não é uma declaração de bom ânimo. Claro que anima, mas é uma realidade bíblica. E Ele está determinado a nos capacitar, mesmo diante da nossa ignorância e incompetência. Aí a gente lembra disso, falando sobre isso, eu lembrei do que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Se você crê, diga comigo: a minha capacidade, aí você tem que dizer com fé, a minha capacidade vem de Deus. Aleluia. Agora observem uma coisa: as dificuldades, olhem só, as dificuldades de Paulo foram físicas e emocionais. Açoites, prisões, naufrágios, perseguições, calúnias. Porém, apesar de todas essas adversidades, o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente, apesar das situações. Eita Deus! Eu estava dizendo para mim mesmo, está vendo aí, Múcio? O apóstolo Paulo passou por tudo isso e ele aprendeu a viver contente, apesar de todas as situações. Deus dos céus, açoites, prisões, naufrágios, perseguições, calúnias. Aí o cara vai dizer assim que aprendeu a viver contente, apesar das situações. Esse aprendizado foi o quê? Uma conscientização pessoal? Não, foi o resultado do agir do Espírito Santo. O mesmo Espírito que agiu em Paulo, age em nós. Então Paulo resolveu não ser uma vítima das circunstâncias, mas vitorioso em todas elas. Eita ferro! O cara foi açoitado em praça pública, foi preso. Você pensa que os soldados levaram ele com delicadeza? Aí ele diz assim que
aprendeu a viver contente, vitorioso sobre todas as circunstâncias. E de onde vinha a sua força? Do Senhor. É também do mesmo Senhor que vem a nossa força. Aleluia. Então, Paulo estava conscientizado de poder todas as coisas dentro da vontade de Deus. Está aqui o segredo. Todas as coisas dentro da vontade de Deus. Pastor, mas eu não entendo a vontade de Deus. Claro que você não entende, eu também não entendo, ninguém entende. Às vezes a gente entende, mas tem coisas que a gente não entende. Mas Senhor, por que exatamente agora? Por que dessa forma? Aí o Senhor nos faz lembrar que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, pastor, então está havendo algum problema comigo? Porque se Paulo estava contente, eu não estou contente todos os dias. Eu iniciei dizendo aquilo, eu queria ser alegre assim o tempo todo. Como o cara que recebeu essa, eu não sei o autor desse corinho, estou alegre, alegre, muito alegre. Eu queria assim. Eu apresento ao Senhor. Ah, Senhor, muda o que tem que mudar. Eu venho orando isso, sei lá, pai, há mais de quase 35 anos. Eu oro isso. Pastor, não mudou não? Ô, rapaz, mudou que só. Brincadeira. Pastor, você está dizendo que mudou? Foi. Você imagina como não era. Deus vai mudando. Deus vai trabalhando. Deus vai agindo. É assim, irmãos. Hoje, agora à noite, você está vivendo melhor do que no final da tarde. Esse melhor não significa que a gente está sorrindo, mas que a gente está agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida. Ah, pastor, eu queria ir logo. É mesmo? Não tem como passar você na frente de ninguém. Não tem. É tudo na hora do Senhor. É no momento dele. Então a gente tem que viver bem, abraçar enquanto a gente pode abraçar, dizer que ama enquanto a gente pode dizer que ama, enquanto a outra pessoa pode ouvir. Igreja, não há limites para o que podemos fazer dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus diz que nada é impossível àquele que crê. É isso. É isso. Pastor, então o senhor gostaria que os dias fossem diferentes? Claro. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu momento. É assim a vida. É assim. Agora, a habilitação de Paulo, eu já disse aqui várias vezes, que a habilitação de Paulo tem uma fonte e uma razão. Então, a fonte e a razão da habilitação de Paulo foi Jesus Cristo, que precisa ser também a nossa fonte e habilitação do nosso viver, Jesus Cristo. Amém? Eita, ânimo, glória a Deus, diga amém. Eu estou sem o aparelho, então eu não escuto direito, você tem que falar mais alto. Glórias ao nome de Jesus. Ele fez o quê? Ele nos resgatou da morte para a vida eterna. E o padrão divino é igual para todos aqueles que estão em Cristo. Nem assim, não, esse aqui é melhorzinho, sobe um pouquinho. Esse aqui não. Não. A régua é a mesma. A presença do Espírito Santo é garantida. Ter habitação do Espírito Santo é garantido, conforme a palavra, para todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Então ele ensina, sustenta, capacita, fortalece, consola. Para quê?
para que todos possam viver desse mesmo padrão. Você não tem que olhar para alguém e dizer, não, mas o padrão dele é diferente. Não. A gente tem que clamar ao Senhor, Senhor, eu quero ter uma vida para o louvor da tua glória. Eu quero ter uma vida que te agrade. Se estamos vivendo para o louvor da glória de Deus, estamos agradando a Deus, mas somos imperfeitos. Somos falhos então. Somos pecadores, sim. Todos nós. Entenda uma coisa. Não, em Cristo, não há sacrifícios, mas renúncias. Vou repetir. Em Cristo não há sacrifícios, mas renúncias. Renunciamos à vontade da carne e ao mundanismo. Perseveramos na palavra de Deus. Ele é o nosso socorro bem presente em todos os momentos da nossa vida. Nós não esperamos no nosso próximo, no nosso irmão. Nós não esperamos em ninguém, senão em Cristo. Ele é a nossa viva esperança. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que é preciso que haja diferença entre a vida do justo e do ímpio. Cara, sabe por que eu gosto de você? Diga alguém diz assim, sabe por que eu gosto de você? Porque você é um crente atualizado. É um crente legal. A gente pode contar todo tipo de piada e você ri com a gente. A gente vai para o barzinho com você e você senta com a gente, você bebe com a gente. Então você é um crente legal. Eu queria que todo crente fosse assim. E que história é essa? Nós não somos melhores que os outros, mas tem que haver diferença. Diferença no falar, diferença no agir. Consequentemente, diferença no pensar. Todo pensamento pode chegar, mas a gente seleciona aquilo que vai ficar, aquilo que não vai ficar. Isso aqui não presta, eu não quero. Isso aqui não está de acordo com a vontade do Senhor, eu não quero. Se você olhar, se olharmos para alguém, vamos nos decepcionar. Por isso que eu digo aqui todo culto, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem que bater nessa palavra. Irmãos, está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para fazer toda a boa obra. Peraí, pastor, a gente faz boas obras? Claro. Não fazemos boas obras para garantir a salvação, porque a salvação é em Cristo Jesus. Quem faz boas obras para garantir a salvação está fora da palavra. Quem acha que viveu no passado e está vivendo no presente, está fora da palavra. Hebreus 9, 27, como ao homem é dado o direito de viver uma única vez e após a morte segue-se o juízo. É só uma vez que vive e acabou. Então eu vou viver várias vidas para ir me purificando para alcançar o céu. É assim? Aí chegaria no céu e dizia: Deus, ó, cheguei. Foi grande a luta, viu? Reencarnei várias vezes até que consegui me purificar. E peraí, o que é que Cristo veio fazer? A Bíblia diz que Ele é o único Senhor e Salvador. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí? Não, pastor, mas é o seguinte: eu creio em Jesus, eu tenho a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, mas, porém, todavia, contudo, se eu não guardar o sábado, Senhor, está tudo perdido. Ué, que sacrifício michuruca foi esse então? A Bíblia diz que Jesus foi Senhor até do sábado, gente. Vai para a palavra.
Não fica ouvindo a interpretação da palavra de quem crê que tem que ter a Jesus, tem que guardar o sábado. Irmão, Jesus é Senhor até do sábado. Glória a Deus. Que coisa. Vai para a palavra. Tudo aquilo que se acrescenta ao sacrifício de Cristo não provém de Deus. Toda doutrina que se acrescenta alguma coisa ao sacrifício de Cristo é seita. E por que fulano e beltrano? Fulano e beltrano, porque interpretam dessa forma. Mas Jesus é o único. A salvação é somente através dele. É por ele, é com ele. Amém? Fazer um estudo aqui, pastor Murilo, sobre o sábado. Tem muita gente aí que fica ouvindo um monte de coisinha, um monte de abobrinha aí, começa a juntar coisa, começa a tirar conclusões que não são reais. Gente, é Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido. Ele é o Salvador. Ele é o nosso Redentor. O Deus que é trino e uno. Não significa que Deus Pai é maior, Deus Filho é menor. Não, são atribuições específicas de um único Deus. De um único Deus. Amém? Então, o texto nos traz um resumo do valor da necessidade prática da palavra de Deus. Então, aí ele diz aqui que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu não entendo um evangelho sem boas obras. Claro. Eu não entendo o evangelho sem missões. Claro. É através da palavra que aprendemos os princípios divinos. É através da palavra que somos corrigidos. É através da palavra que somos capacitados para que enfrentemos as aflições como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Agora, mais uma vez sobre o nosso texto básico, chama a atenção a ênfase do apóstolo Paulo em enfatizar que o seu fortalecimento vem do Senhor. Seu fortalecimento, meu irmão, minha irmã, vem do Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Com as minhas palavras. Ele está dizendo que todos nós que estamos em Cristo somos fortalecidos e capacitados nele para que enfrentemos todas as aflições sem temer. Para que enfrentemos todas as situações sem temer. Somente assim, em Cristo, nós temos a garantia de que nada nos desviará dos seus propósitos. A minha vontade e a sua, diante da vontade do Senhor, não significa nada. Por isso, quando a gente ora, Senhor, que seja feita a tua vontade. Então, em Cristo, nós enfrentamos as adversidades, sem nos deixar influenciar pelas astutas ciladas do inimigo. Amém? Igreja, você está entendendo o que eu estou falando? Estou já encerrando. Ao fortalecer, o Senhor nos sustenta. Ao fortalecer e nos sustentar, Ele nos consola. E Ele nos faz entender que as adversidades são passageiras. Pastor, a situação está difícil. Está passando. Vai passar. Vai, está muito difícil. Está passando. Mas eu não vou suportar. Vai porque o Senhor está com você. Então, sendo amparados, sustentados, fortalecidos, capacitados e consolados, nós temos o quê? A prática da palavra ativa em nossa vida. E consequentemente, se temos a prática dessa palavra, temos o quê? O temor do Senhor
e a busca da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está entendendo, igreja? Assim nós passamos a encarar a vida sob a perspectiva da eternidade. Não vai passar. Você não vai correr dos problemas, você vai enfrentar. Mas vai enfrentar na força, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Essa percepção é espiritual e torna-se realidade em nosso viver. Então, vejamos mais uma vez o nosso texto básico. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, as batalhas que enfrentamos são espirituais. Agora, preste atenção a uma coisa que eu falei agora no início. Eu vou mais uma vez ressaltar que as dificuldades de Paulo não foram espirituais, mas as batalhas sim foram espirituais. O propósito maligno é fazer o quê? É nos fazer desviar do caminho do Senhor. Mas Deus nos fortalece. É isso. Então nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. As estratégias são espirituais e as ações também são espirituais. Quais são? Consagrar, jejuar e orar sem cessar. Consagrar, jejuar e orar sem cessar. Pastor, a bateria está lá embaixo, não tenho força para nada. Faça uma coisa, fale o nome de Jesus. Eu passei por essa experiência várias vezes. Eu me lembro que diante da enfermidade, das dores terríveis, do que tinha de melhor na época para aliviar as dores, nem sempre funcionava. Mas eu me lembro que eu falava, muitas vezes bem baixinho: Jesus, Jesus. Ia repetindo esse nome, ia recebendo alívio, ia recebendo forças. Há poder nesse nome, há poder no nome de Jesus. Eu não conheço as suas lutas, mas o Senhor conhece todas elas. Significa que Ele conhece cada uma delas. Nenhuma das lutas existentes, em conjunto com as demais, ou separadamente, terão poder maior que o poder do nosso Deus, do que a sua determinação em nos sustentar, em nos ajudar, em nos capacitar. Nunca, nunca, irmãos, nos esqueçamos do que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 21. Ele diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O nosso tesouro maior é Cristo. Aleluia. E Ele está nos céus. Ele tem que ocupar o primeiro lugar em nosso coração, em nossa mente, e como objetivo maior da nossa vida. Mas pastor, eu sou fraco. Sim, todos nós somos. Mas eu sou falho, é verdade, todos nós somos. Mas eu sou pecador, é verdade, todos nós somos pecadores.
Mas a minha vida não está arrumada, é verdade, a vida de ninguém está totalmente arrumada. Mas o Senhor opera. Ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém impedirá. Então, Paulo nos ensina que não há limites ao que Deus pode fazer na vida daquele que crê. Qual é a vontade divina? É que tenhamos dias melhores, vivendo em paz, proclamando a sua palavra e testemunhando do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua salvação. Mas ele nos adverte, lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, parte final. Jesus diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu mais uma vez ressalto: não nos esqueçamos que podemos todas as coisas dentro da vontade de Deus. Amém? Então, quando você orar, não esqueça: Senhor, eu quero a tua vontade para a minha vida, quero a tua vontade na minha família. Olha, a soberania divina jamais sofrerá qualquer tipo de interferência, assim como a sua fidelidade é eterna. Tendo a sua fidelidade eterna, a sua palavra é viva, é verdadeira e é eterna. Aí, para desespero de alguns, eu afirmo que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Ah, pastor, não existe verdade absoluta. Você que acha que não existe. Mas existe. A presença e a ação do Espírito Santo nos faz fortalecidos no Senhor, para que vivamos sempre em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida, pastor? É viver em submissão ao Espírito Santo de Deus. É isso. É viver sob a direção do Espírito Santo. A fonte e a razão da nossa vida tem que ser Cristo. Quando você abre o seu coração, declarando a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, há uma mudança na sua vida. Então você poderá afirmar, como o apóstolo Paulo: mesmo diante das mais terríveis adversidades, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, equipe do louvor. Só em ti confio.